Atenção! Este é um vídeo feito por um idiota. Não leve nenhuma das minhas opiniões a sério. Não use este vídeo como fonte de informação. Não sou especialista, não sou intelectual, não sou um estudioso. Sou só um idiota dando minha opinião na internet. Assista esse vídeo por sua conta e risco. Você foi avisado. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o guitarrista e hoje, diferente dos últimos vídeos, eu não vou fazer um vídeo aqui de notícia, mas eu vou fazer aqui um vídeo atemporal. E o que significa atemporal? Significa que é um vídeo que não depende da nossa atualidade, o que significa que é um vídeo que você pode assistir a hora que você quiser, porque ele não é um vídeo de notícia, ele é um vídeo atemporal. E sendo atemporal, é um assunto que pode vir a calhar em qualquer momento. Por isso que é um vídeo que eu posso fazer a hora que eu quiser, simplesmente porque já é um assunto que, pela sua natureza, não depende do momento, tá? Então, finalmente fazer um vídeo aqui um pouco diferente, certo? E que eu possa lançar o dia que eu quiser. Bom, vamos lá. E qual é o tema desse vídeo atemporal? Preconceito intelectual. Eu não sei se esse termo existe, tá? Eu não vou mentir, eu não sei, mas é o termo que eu acredito que eu surgi com ele. Pode ser que eu esteja errado, etc. Mas é um termo que eu surgi para explicar o que eu vou dizer para vocês. Preconceito intelectual, ele é muito autoexplicativo, mas eu vou explicar para quem tem probleminha. Preconceito intelectual é quando as pessoas têm preconceito de estudar sobre algum assunto, de entender sobre algo. Aí você vai falar, isso existe? Sim, isso existe. Eu vou mostrar como você pode ter preconceito intelectual sem nem saber e como combater isso. E eu vou dar motivos do porquê você deve combater isso. Porque o preconceito intelectual não é só ruim para quem estuda o assunto que sofre do preconceito intelectual, mas isso também é ruim para quem faz o preconceito intelectual. Preconceito intelectual, eu diria que é um dos grandes maus do século. Porque basicamente as pessoas se negam a estudar sobre assuntos que elas consideram como idiotas, ou burros, ou então imbecis. Eu vou dar um exemplo aqui que inclusive já vai servir como divisor de água. Muitas pessoas vão assistir e já vão falar, esse cara é um idiota, eu vou parar de assistir. Essas pessoas são preconceituosas e intolerantes a um ponto que elas não conseguem nem mesmo esperar eu terminar de dar minha explicação. Vamos lá? Eu só vou falar duas palavras. Na verdade, uma. Eu vou falar uma palavra. Terraplanismo. Nesse momento, pelo menos, sei lá, metade das pessoas já saíram do vídeo, porque elas acham que agora eu vou defender terraplanismo, que eu vou falar bem do terraplanismo, entendeu? Que eu tô apoiando o terraplanismo, entendeu? Um monte de gente vai fazer isso. Se você ficou, tenha mais paciência e não tenha preconceito. Deixe-me explicar o que eu quero dizer. O terraplanismo é um grande exemplo de um assunto que sofre do preconceito intelectual. E é claro que já vai vir gente comentando assim, mas é óbvio que ele sofre preconceito, porque é uma coisa que já foi refutada há séculos, é uma coisa idiota, é coisa de bolsominion retardado, Não, tudo bem. Eu não concordo nem discordo. Depende do que você acha sobre o assunto, tá? Eu acho um assunto meio... sabe, eu também não tenho vontade de pesquisar sobre isso porque eu também acho idiota. Mas, nada contra quem estuda sobre isso. Mas você vai falar assim, o quê? Você não vê problema em pessoas estudando sobre terraplanismo? Você só pode ser maluco? Não, eu não vejo problema. E você também não deveria ver. Mas como assim? Por que eu não deveria ver? Eu já vou explicar também. Justamente pelo terraplanismo já ter sido, digamos assim, refutado há muito tempo atrás, algumas pessoas voltaram nesse tema do terraplanismo porque elas encontraram talvez encontraram, tá? Eu vou falar talvez porque eu nem sei, eu não estudei sobre o assunto, eu não quero estudar também porque eu não tenho interesse, mas não vou ser babaca de ficar falando que é uma idiotice. Mas algumas pessoas aparentemente descobriram alguns erros nos experimentos e nos testes feitos para provar de que a Terra não era plana, certo? Tanto que inclusive eu vou deixar na descrição aqui um vídeo de 1 hora do cara explicando todos os argumentos terraplanistas, por que é super interessante ela estar errada e ficar achincalhando o Olavo de Carvalho por simplesmente falar que ele não consegue refutar um argumento que o terraplanista usou, e esse próprio terraplanista, ele mesmo faz uma boa argumentação explicando. E agora também é um outro divisor de água. Algumas pessoas já vão estar assim, olha só,
você já vê que ele é terraplanista, né? Ele falou que o cara usa bons argumentos, quer dizer então que ele acha que o terraplanismo está certo. Também é outra falácia. Só porque o cara usou um bom argumento, não quer dizer que eu concorde com ele, e muito menos, e também muito menos que o argumento dele esteja certo. Vocês já ouviram falar em vencer um debate sem você ter a menor razão naquilo que você fala? Isso existe, isso acontece. Isso já aconteceu muitas vezes. Estou falando que isso é o caso do terraplanismo? Não. Pode ser que o cara realmente esteja usando o argumento que seja certo. Eu não tenho uma base intelectual nesse assunto para discutir sobre isso. Eu não vou discutir sobre um assunto que eu não entendo. Então eu não vou falar que o cara está errado em usar o argumento que ele está usando, porque eu não sei. Eu tenho alguns argumentos na minha cabeça, mas, ok. Fato aqui, o cara deu bons argumentos, mostrando o seu lado, mostrando ali o que ele pensa, mostrando os seus argumentos. E através desse vídeo, através dos argumentos, a gente pode ver que realmente, assim, olhando pelo ponto de vista deles, realmente existe alguma inconsistência nesses testes e nesses experimentos para provar de que a Terra não é plana. Até porque aparentemente esses experimentos não explicam nada, eles não provam nada de que a Terra é plana, eles simplesmente falam, sei lá, é uma teoria porque eles não conseguiram provar. Na cabeça deles é isso, não estou falando que é, tá bom? Eu expliquei o porquê que o terraplanismo ele voltou a ser estudado, porquê que ele é defendido, etc. Eu fiz isso justamente para mostrar para vocês que pelo mais idiota que uma discussão seja, ela pode sim ter algum fundamento. Então, antes de você ter esse seu preconceito de merda e ficar falando que qualquer assunto é idiota só porque já foi anteriormente comprovado, não tem esse preconceito. Entenda por que os outros estudam sobre aquilo. Qual é o problema de você pegar argumentos e teorias posteriormente feitos e reavaliar essas coisas e ver se está certo? Para você ter ideia, se a gente não fizesse isso, a gente ia achar até hoje que, e aparentemente não é isso, são os planetas que giram em torno do Sol. É justamente questionando as coisas que nós chegamos onde estamos hoje em dia. Então, pelo mais idiota que seja alguma coisa, tenha algum mínimo de respeito, porque são essas pessoas que estão se propondo a questionar aquilo e realmente ver a veracidade daquilo. Se eles tiverem algum argumento que esteja, sei lá, que comprove parte daquilo que eles estão falando, certo, ok, a gente pode abrir uma discussão, mas se não, então não. E simplesmente eles estão contestando uma coisa que realmente já foi provada e ponto final. Se alguém quiser no futuro fazer isso de novo, ok, mas vamos ver se também vai dar certo de novo. Enfim, é isso. Chega de falar de terraplanismo aqui. Mas isso é tudo só para explicar a importância dos assuntos idiotas e por que a gente deveria falar sobre eles, independente deles serem provados ou não. Independente desse assunto já ter sido refutado ou não. Se você não fica refutando esses assuntos, porque se você se nega a discutir, você está dando razão para o cara, que pode talvez estar sendo usado de algum jeito, certo? Para aquelas pessoas que pensam daquele jeito, talvez o cara possa estar sendo usado, ele se sente mais encorajado, porque ele vê que todo mundo trata ele mal por simplesmente defender a tese que ele defende, então é por isso que ele vai e vira um terraplanista ferrenho. Ele realmente pega, estuda a fundo aquele assunto. Ele poderia simplesmente ter parado, ali naquele momento, ele poderia simplesmente ter parado naquele ponto, se alguém viesse e realmente conversasse com ele de um jeito respeitoso, de uma maneira respeitosa. Mas como as pessoas não fazem isso, convenhamos, né? Você trata o cara como um lixo, é óbvio que você só pode esperar que ele piore o estado dele. Então por isso vocês não podem ser babacas desse jeito e ficar desprezando qualquer assunto. Primeiro porque é babaquice você fazer isso, é só um assunto, por que não conversar? E segundo, porque você fazendo isso, você não está permitindo que a ciência avance, certo? Porque se não fossem os questionamentos, a ciência não ia avançar. Eu já dei o exemplo do porquê que não avançaria. E agora eu vou explicar por que você deve estudar um assunto que você não gosta. Diferente do que os outros acham, não é só porque você estuda sobre o assunto que você não concorda, que você está concordando com o assunto. O fato de você estudar a Terra plana não te torna um terraplanista. Só significa que você quer entender os argumentos que eles estão usando, e só significa que você quer entender o que eles estão falando, o que eles defendem. É isso. Estudar um assunto polêmico é só isso. Sei lá, você estudar sobre, sei lá, o que um estuprador pensa, não quer dizer que você pensa como estuprador, seu idiota. Tá vendo como são analogias totalmente idiotas que as pessoas fazem, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas as pessoas botam na cabeça de que aquilo de algum jeito tem a ver.
Sei lá, se você estuda o comportamento de um estuprador, você é um estuprador agora? Tá vendo como isso é super fraco e isso é muito idiota de se fazer? Então não faça com os outros que você não gostaria que fizesse com você. Outra coisa também, gente, é que você estudar um assunto que você não concorda é bom inclusive pra você. Para que você tenha mais argumentos na hora de você tentar refutar aquela pessoa. Porque você vai saber todo o pensamento dele, todos os argumentos que eles estão usando, e você então pode acabar descobrindo algumas coisas que você pode usar contra ele mesmo. Você pode sim ter mais argumentos. Então, assim, é bom você estudar aquilo que seu próprio inimigo, digamos assim, fala. É por isso que eu digo que o preconceito intelectual é tão ruim. Vocês já perceberam que alguns youtubers de direita que a gente gosta de acompanhar, por exemplo, a Paula Marisa, o Fábio Rappi, o próprio Olavo de Carvalho, vocês já perceberam que eles têm sim algumas obras comunistas? Que eles têm sim alguns livros comunistas que aparecem no fundo dos vídeos deles? Ou então que eles têm sim alguns livros da coleção comunista que aparecem lá. Sabe por que eles têm aquilo? Porque eles querem ler antes de criticar. Preconceito intelectual também significa que você não entende sobre o assunto. Então, se você não entende sobre o assunto, a sua opinião vale menos. Você pode até ter um preconceito sobre o assunto. Não é preconceito, preconceito. Um conceito prévio sobre o assunto. Terraplanismo, sei lá, é um assunto de idiotas, etc. Você pode ter esse preconceito. Mas você não leve o seu preconceito como verdade absoluta. Esse é um erro fatal que muitas pessoas cometem. Levar seus preconceitos como conceitos. E as coisas não são assim. Se você não entende, simplesmente aceite que você não entende sobre o assunto e dá o pé ali, cara. Você não quer se propor a estudar sobre o assunto? Você não quer se propor a debater sobre o assunto? Então para de achar que você tem o direito de falar qualquer merda, sendo que você não sabe. Se você acha injusto o que fazem com o Olavo de Carvalho, por exemplo, falando que ele é um velho idiota, que ele é um velho charlatão, por que você faz a mesma coisa com o terraplanista? Por que você faz a mesma coisa com o comunista? Se você não tem envergadura intelectual para você conversar com esses caras, então pare. Reduza-se a sua insignificância intelectual naquele assunto e simplesmente opte por não discutir. Você não tem o que falar, você não tem argumento, então não discuta. Pare de achar que você é intelectual, sendo que você não é. Pare de achar que você tem argumento no assunto que você não sabe. Isso é para o seu próprio bem, é para você não passar vergonha. Mesmo que você esteja certo, sem você nem mesmo saber. Mas não faça isso para não passar vergonha. Estude sobre o assunto. Entenda o que o seu oponente quer dizer, para que aí sim você tenha como realmente discutir com ele. Então, meus amigos, o preconceito intelectual é um grande mal do século. Porque faz com que as pessoas não questionem mais nada. As pessoas estão virando vacas, estão virando gado. Gado que simplesmente segue aquilo que já foi dito anteriormente, sem questionar nada. E isso está errado. Questione sempre as coisas. Seja aberto para as discussões, para o diálogo sobre assuntos que você considera idiotas. Não tem problema nisso. Não seja não cometa o ato do preconceito intelectual. E se você simplesmente quer continuar sendo um preconceituoso intelectual, pelo menos admita que você é, tá bom? Então é isso aí, galera. Falou!